Já falamos durante toda a semana do voto secreto, aproveitamos agora a abertura que nos deu o meu querido e senador, um dos melhores senadores da República, senador Requião. Nosso querido. Pode ter certeza que Vossa Excelência sempre terá de minha parte um respeito enorme por todas as suas posições. Vossa Excelência é um dos nossos líderes aqui na Casa e um tema como esse, claro que é delicado, é natural que hajam divergências. Não falarei do voto secreto, que já falei ontem, falei hoje também, mas nesse momento, senhora presidenta, eu quero falar de um outro tema. A minha fala no dia de hoje será sobre a morosidade da liberação de marcas e patentes no Brasil. Pretendo abordar o PL 316 de 2013, de minha autoria, onde proponho que o exame, a concessão do pedido de marcas e patentes sejam concluídos, nos casos gerais, em um prazo máximo de 180 dias. Há setores que esperam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e não há a liberação. Os brasileiros estão aos poucos tomando consciência da crescente importância que o desenvolvimento da assim chamada economia da inovação representa para o desempenho da economia. Nas economias mais desenvolvidas, é cada vez menor a participação das formas tradicionais de geração de riqueza. Isso quer dizer que, a despeito das dificuldades que ainda há para contabilizar sua participação e seu impacto no conjunto da economia, a ciência, a tecnologia e a inovação deixaram de ser fenômenos periféricos na formação do PIB para ocupar o centro das preocupações de caráter estratégico nessas nações. Com isso, todo um conjunto de políticas públicas vem ganhando importância cada vez maior, sendo possível citar, de modo especial, as que articulam temas relativos ao Sistema Nacional de Propriedade Industrial, ao incentivo à cooperação entre a academia e o setor produtivo, e as que delineiam a própria política industrial. Um dos principais indicadores da situação de determinado país quanto ao nível de desenvolvimento, da sua cultura, da inovação, é dado pela quantidade das patentes e marcas registradas. E a análise dessas situações nos mostra que no Brasil nos traz, eu diria, boas e más notícias. Entre as boas, temos que, segundo o estudo recentemente divulgado pela Thomson Reuters, empresa multinacional provedora de dados do setor de negócio, o número das patentes registradas em nosso país cresceu 64% entre 2001 e 2010. Para conferir a comparabilidade a esse desempenho, posso agregar que, nesse mesmo período, a Europa e o Japão registraram declínio de 30% e 25% nesse indicador. Trata-se, portanto, de um desempenho promissor no que diz respeito à tendência de crescimento dos registros de patentes em relação a 2 dos gigantes mundiais do setor de tecnologia. Tão importante quanto isso, o perfil dos pedidos inverteu-se completamente entre nós, sendo que no início do período estudado, 2/3 dos pedidos eram feitos por estrangeiros, enquanto agora, percentual semelhante representa o montante de pedidos feitos por nacionais. Mas o desempenho brasileiro, embora venha melhorando com grande rapidez, como se vê pelos dados que apresentei, ainda opera numa escala extremamente reduzida, se comparada com os padrões do mercado internacional. Vejam, senadores e senadoras, no Brasil foram feitos, na década passada, cerca de 130 mil pedidos de registro.
computados conforme critérios do WPI, um índice mundialmente aceito para a mensuração de patentes. Enquanto isso, todavia, na China, que superou recentemente os Estados Unidos, e o Japão, na contabilidade de inovação, a quantidade de pedidos de patentes superou a casa dos 3 milhões. Trata-se, evidentemente, de uma diferença muito significativa que nos desafia a imaginar como poderemos nós, senadores, apoiar concretamente o esforço nacional de inovação e, assim, ajudar a provocar uma melhora de peso ainda maior no desempenho do Brasil nesse setor. O próprio relatório Thompson constatou que o Brasil, país que, nesse momento, acelera o ritmo dos pedidos depositados, demonstra ser um dos canteiros férteis de inovação ao redor do mundo. Lida com um problema crônico, alojado no coração mesmo do processo de marcas e patentes. A lentidão do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na conclusão dos pedidos de registro, essa morosidade atravanca o desenvolvimento e deixa desiludidos aqueles que querem investir, gerar emprego e riqueza no país. Segundo os responsáveis pelo levantamento que fizemos e qual consultei, o INPE tinha, em 2012, cerca de 150 mil pedidos acumulados, não sendo comum que a aprovação de alguns tomasse 8 ou mesmo 10 anos. Um dado interessante consta no livro Basta de Histórias, do jornalista argentino Andrés Oppenheim, considerado o mais respeitado colunista de assuntos latino-americanos da imprensa norte-americana. Segundo ele, e ele faz uma indagação, por que o Brasil libera 100 patentes por ano e a Coreia, o Brasil libera 100 e a Coreia libera por ano 8.800 patentes. Senhora Presidenta, realmente isso é de pensar. Enquanto isso, nos países ricos, a média de espera é de 4 anos. Essa situação vem, inclusive, constituindo entrave aos investimentos estrangeiros no nosso país, uma vez que tal lentidão prejudica o retorno financeiro dos projetos pela perda de receitas e ainda contamina a segurança da propriedade industrial. Garantida, em última instância, somente pela concessão da patente. É fato, contudo, que a demora, no caso do Brasil, vem melhorando paulatinamente, tendo caído de 7 para menos de 6 anos no período abrangido pelo estudo. Mas ainda é muito demorado, 7, 6 anos é muito demorado, quando comparada aos melhores desempenhos fora do país. Em Taiwan, por exemplo, o prazo médio é de cerca de 36 meses para as patentes industriais. Em geral, sendo da ordem de 1 ano, apenas no caso relativo ao design e à marca. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão demandam cerca de 3 anos para a concessão do registro final da patente e marcas, havendo um sistema abreviado nesses últimos países, que ajuda a reduzir o prazo de concessão em alguns casos pré-definidos. Tempo similar é praticado em nossa vizinhança, pelo Chile, enquanto que o México registra, conforme informação colhida junto à imprensa local, um prazo um pouco maior de cerca de 5 anos. Motivado por esse estado de coisas, senhoras e senhores, resolvi apresentar o projeto de lei no Senado 316 de 2013, matéria que foi lida no dia 6 de agosto último perante a mesa dessa Casa. Nele proponho que o exame e a concessão de pedido de patentes e marcas sejam concluídas nos casos gerais em um prazo máximo de 180 dias. Proponho ainda que as informações adicionalmente solicitadas aos requerentes sejam formalizadas num prazo de até 90 dias, passando a contagem do limite estabelecido para a concessão a contar, nesses casos, da data de atendimento ao requerido pelos examinadores. Essa medida
senhoras e senhores, não constitui absolutamente uma crítica à atuação do INPE. Não é essa a minha intenção. Pelo contrário, tem informações de que aquele órgão vem fazendo um grande esforço no sentido de reduzir os prazos, senador Delcídio Amaral, para que sejam atendidos os pedidos de forma quase que automática, claro, passando pelo ritual de fiscalização. Quero, isso sim, apoiar esse esforço no que couber aqui na minha ação parlamentar. Entendo que o Congresso Nacional, ao convalidar essa minha iniciativa, estará dando ao Executivo um sinal claro da importância que o Legislativo vota a inovação tecnológica e nessa linha da relevância de que sejam disponibilizados os recursos necessários a um bom desempenho dos órgãos críticos para a economia da inovação, entre os quais destaco aqui mais estrutura para o INPE. Certo da importância dessa medida para a superação de um dos grandes gargalos que hoje se colocam sob as perspectivas da superação e do atraso nacional no que diz respeito à cultura da inovação, peço o apoio de todos os colegas da Casa. O projeto, senador Delcídio, está tramitando na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Muitos podem dizer que é um projeto revolucionário, inovador, mas é assim, alguém tem que ter a ousadia de apresentar projetos que nem sempre todos vão dizer amém, e muitos senadores é que fazem isso, mas vai fazer que o debate seja implementado com mais força sobre esse tema tão importante. O projeto, repito, está tramitando na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, com a relatoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Estado do Acre. Estou certo que esse projeto avançará e nós todos, membros dessa Casa, estaremos ajudando com esse debate a encaminhar uma mudança realmente crítica para a futura prosperidade do Brasil e dos brasileiros. Senador Delcídio, eu me refiro agora a Vossa Excelência, que como é uma quinta-feira e o plenário está vazio, eu tomei a liberdade, quando estava na presidência, senadora Ana Amélia, senador Sérgio, senador Requião, os que usaram a palavra, eu dei a eles um tempo maior, porque o plenário está vazio, está eu e Vossa Excelência aqui nesse momento. Eu ia pedir a Vossa Excelência, se eu puder, a exemplo dos outros que usaram em torno de 30 minutos, que eu, se puder usar em torno de 20, já que quando eu peguei já o tempo do Requião. O Requião não falou 20, falou 12 e sobrou 8. E por isso que o alarme tocou nos 10. Então eu peço a Vossa Excelência, se for possível, eu queria fazer alguns registros ainda, senhor presidente. Vossa Excelência já foi atendido. Eu, naturalmente, depois vou presidir para Vossa Excelência pelo tempo que for necessário. Isso sem nenhum Muito problema. Obrigado, senador Paim. Mas, senhor presidente, parabenizando pelo projeto, olhando a questão da inovação tecnológica, que é o maior desafio do Brasil. Um país se consolida com inovação, com tecnologia e pesquisa. Vindo de Vossa Excelência, um elogio só à iniciativa, já sinto que estou querendo acertar o caminho para caminhar o seu lado nesse tema tão importante, que Vossa Excelência é um especialista. Senador Paim é um craque. Muito obrigado pela referência, senador Delcídio Amaral. Mas, senador Delcídio Amaral, alguém pode estranhar esse registro que vou fazer, mas eu farei. Registro sobre o Dia do Profissional de Inteligência. Lembro que nessa sexta-feira, portanto, eu não sou contra nem nada. Nós temos uma inteligência capacitada a nível nacional para defender os interesses do país. Lembro que nessa sexta-feira, portanto, amanhã, dia 6 de setembro, é comemorado o Dia do Profissional de Inteligência. Parabéns a todos os profissionais que de forma correta, adequada, fazem esse trabalho de interesse da soberania e da independência do país. Nessa semana eu recebi do presidente da Associação dos Servidores, da Agência Brasileira de Inteligência, Robson Vignoli, um texto assinado pelo oficial de inteligência Hércules Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, quero que Vossa Excelência considere na íntegra esse pronunciamento, que vou tentar aqui resumir, onde o ciberativista australiano Julian Assange
diz que, desde junho de 2012, encontra-se refugiado na Embaixada Equatoriana em Londres, confirmou uma das várias citações de Peter Drucker, de que hoje ninguém mais compete por produção ou serviço, mas por informação. Temos aqui a citação dos dois, inclusive o editor-chefe, que aqui também lembra essa importância. A informação é uma das matérias-primas do conhecimento, que inegavelmente é a mais lucrativa moeda de troca, pois estamos sob os ditames da sociedade, do conhecimento, daí a informação, que todo mundo sabe, o ditado popular já, informação é poder. Senhor presidente, assim eles demonstram de forma inequívoca que estamos todos sob controle, além do fenômeno da globalização, impulsionado pela tecnologia da informática, rompendo fronteiras, modificou costumes, expandiu ciência para, enfim, invadir a privacidade de nossas vidas. É fato e é real. Para os profissionais da inteligência do Estado brasileiro, à frente da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, nunca houve novidade de conteúdo das denúncias que assolaram a mídia escrita e televisiva nos últimos tempos. As denúncias são conhecidas do mundo da espionagem que se faz presente na humanidade desde muitos anos. Aqui ele cita Sun Tzu, em 595 a.C., já falava sobre isso, bem como a visão criacionista que mostrou Moisés enviando espes à terra prometida, sendo cada espião um príncipe. E são citações que eles buscaram na Bíblia para se inspirar. Na verdade, assistimos uma guerra invisível que se trava entre as grandes potências, e desta sobre as demais, menos favorecidas, tecnologicamente, falávamos antes, reproduzindo diuturnamente o círculo perverso de dominação e imposição econômica que impede o desenvolvimento e o acesso ao bem-estar de qualquer nação. Das informações prestadas pelo trio, fica uma pergunta: quais são os limites que se viola a soberania de um país? Da pergunta extrai-se outra: há de se existir limites? Rui Barbosa, certa vez em Haia, na Holanda, que em se tratando de liberdade e soberania, não se deve falar de nações grandes ou pequenas. Aqui ele cita Snowden, o arauto da transparência, entregou como Salomé a cabeça da Agência Nacional de Segurança, apresentando ao mundo o filho dela, Projeto Prisma, irmão mais novo do Projeto Echelon, na verdade, outro Big Brother, descrito no retomado romance de 1984 de George Will, que pode adentrar o endereço eletrônico, gravar ligações telefônicas, apropria-se de todos os dados do cartão de crédito. A política antiterrorista dos Estados Unidos da América foi a motivação para o emprego do Prisma, a Guerra Fria de Echelon, para cada ação uma reação igual ou contrária, ou assim aprendemos nas leis da física. A política norte-americana para a manutenção do seu American Way, modo de vida, e a condução perene do seu destino manifesto está acima do desejo político, tanto de democrata quanto de republicanos. Esse modus vivendi é a essência da nação estadunidense, e contra isso não há como rebelar-se ou indignar-se, mas sim tentar, pelo menos, pelos meios da atividade de inteligência do Estado, proteger-se, porque está tudo aí. Os russos, os chineses, os franceses, os ingleses, os alemães continuam, a despeito do que outros pensam, a interferir em qualquer país que for de seu interesse atuar. Por tudo isso, em nome da unidade nacional, deve exorcizar-se os fantasmas do passado e depositar confiança em uma instituição compromissada com o Estado democrático de direito que se encontra em absoluta sintonia com os preceitos constitucionais. Seria uma grande prova de amadurecimento da sociedade brasileira passar a tratar o tema
inteligência de Estado sem preconceito, ressentimento ou mesmo revanchismo. A Agência Brasileira de Inteligência, órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, vem ao longo dos anos apontando novos papéis a serem desempenhados em consonância com a inteligência do mundo contemporâneo. Não olvidando em contrapor o sorrateiro que quer se apoderar de nossas riquezas, pois sabemos todos que o ambiente internacional caracteriza-se pela competição entre Estados. Cada um busca a seu modo melhorar o seu respectivo posicionamento estratégico no cenário global. Bem ou mal, a desastrosa história de Somme, divulgada mundo afora, despertou a curiosidade da nação comum, que percebeu que a atividade de inteligência é de interesse geral e deve envolver a sociedade organizada. Intrigante é que a grande nação americana passou por cima de inúmeras leis, por ela mesma constituída, abandonando a postura democrática e assumindo um viés de país diferente. Entretanto, merece o registro de que a inteligência brasileira atua sob a estrita obediência à Constituição e ao ordenamento jurídico. Foi com uma visão de futuro que os operadores da inteligência desenharam a Política Nacional de Inteligência, PNI, que há muito tempo elencou as ameaças ao Estado e à sociedade brasileira que, acredite, estão em voga, entre os quais a espionagem, a interferência externa, ações contratuais ações contrárias à própria soberania nacional, ataque cibernético, ações contrárias ao Estado Democrático de Direito. Interessante é que, à época, a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, encaminhou ao Congresso Nacional a Política Nacional de Inteligência e hoje a presidenta Dilma se torna vítima da espionagem lá de fora, uma violação inadmissível à nossa soberania e, por isso, a presidenta tinha razão quando, naquela época, já pedia um novo marco nesse tema. Inúmeros são os casos que envolvem a situação princípio da inteligência de Estado, mas que, por questões de natureza da própria atividade, não são objeto de matéria amplamente divulgada, repousando muitas delas nos escaninhos, documentos distribuídos às autoridades que não acabam tendo a devida divulgação. Senhor presidente, esse tema aqui se estende e, ao mesmo tempo, eles fazem aqui uma declaração que estão ao lado da presidenta Dilma e que contestam e criticam a posição assumida pelos Estados Unidos da América em matéria da espionagem no nosso país. Por fim, senhor presidente, pegando aqui os seus 11 minutos que Vossa Excelência ainda me deu, que já deu 20 e poucos, mas mais 11, eu quero fazer um rápido destaque também sobre o IDH no Brasil. Não é preciso ser economista ou cientista social para perceber que o bom senso de qualquer pessoa indica de maneira muito clara que quanto mais riqueza uma sociedade produz, mais alto é o nível de bem-estar material que pode obter os membros dessa sociedade se tivermos uma visão de solidariedade. Esse nível de produção de riqueza, atualmente, é medido pelo PIB, Produto Interno Bruto. Evidentemente, há de se levar em conta também como a distribuição dessa riqueza se dá entre as diversas classes sociais e entre os indivíduos. Uma sociedade muito rica pode ser, ao mesmo tempo, uma sociedade muito desigual. Uma sociedade em que a riqueza beneficia apenas uma pequena parcela da população não é bom senso. Mas, se ao contrário, for uma sociedade razoavelmente qualitária, da qual se possa dizer que nela se realiza a justiça social, então estaríamos mais próximo da comunidade humana, de tantos sonhos de todos nós, de uma situação ideal. Quanto a maior ou menor igualdade de renda, ou seja, quanto à distribuição de renda, normalmente se mede esse variável por meio do índice Gini. Contudo, não satisfeitos com medir apenas a produção de riqueza em determinado intervalo de tempo, o PIB, nem com medir apenas a distribuição de renda entre pessoas, o índice Gini, 2 economistas, um indiano e um paquistanês,
paquistanês, desenvolver em conjunto, um índice mais completo, senhor presidente. Um índice mais completo que fosse além da medição da renda, embora também a incluísse no cálculo. O índice com a pretensão de ser uma medida de parâmetro para o desenvolvimento humano. Esses dois economistas são Amartya Sen e o indiano Mahbub ul-A. A pronúncia é mais ou menos, mas também não peçam para mim fazer milagre. O paquistanês é o índice, e o índice que conceberam, senhor presidente, é o largamente usado e estudado e comentado Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. E aqui me permite, senhor presidente, que eu vou aprofundar um pouquinho para mostrar que nós estamos avançando. Avançamos muito no IDH aqui no Brasil a partir do governo de Lula, e que Vossa Excelência é um dos mentores desse projeto a nível nacional, e Vossa Excelência que eu falo isso com muita tranquilidade, porque sei do seu compromisso com um projeto de uma política justa, igualitária, que faça com que todos possam viver, envelhecer e, como eu digo, morrer com dignidade. O IDH vem sendo calculado para praticamente todos os países do mundo, desde o início da década de 90, pelo PNUD, Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, como o nome já diz, um órgão da ONU. O IDH abrange em sua composição 3 dimensões: renda, educação e saúde. A dimensão renda é captada pela variável PIB, per capita, medida pelo método da paridade do poder de compra. A dimensão educação é captada pelas variáveis anos médio de estudo e anos esperados de escolaridade. E, finalmente, dimensão saúde, pela variável expectativa de vida ao nascer, que nós avançamos muito nesses últimos 12 anos. O Brasil, de acordo com os últimos dados disponíveis que publicamos nesse ano, refere-se a 2012, ocupa a 85ª posição na classificação ordinal entre os países com melhor desenvolvimento urbano. O primeiro, por exemplo, foi a Noruega, seguido da Austrália, Estados Unidos, Países Baixos e assim adiante. A posição que o nosso país ocupa está dentro do grupo considerado de desenvolvimento alto. Dentro do grupo considerado de desenvolvimento alto, olhando inclusive mais ou menos há 20 anos atrás. Esse grupo que caracteriza as nações emergentes, e desde já posso dizer que, apesar de todos os imensos problemas que ainda fizemos muito, temos muito que fazer, de enfrentar para diminuir a pobreza no Brasil, apesar de alguns serviços públicos deficientes que são prestados à população de baixa renda, como é seguramente o caso da educação básica, ainda assim, temos sim motivos para ser otimistas. Avançamos muito nesses 10 anos que não avançamos nos últimos 50 anos, se lembrarmos antes da época Lula. É certo que existe uma assimetria entre o nosso PIB, que é o 7º maior do mundo. Hoje o nosso PIB é o 7º maior do mundo, e a nossa classificação na lista do IDH, como dizia antes, de 85ª. A comparação é entre a ordem número 7 e o número 85. Ora vista, por um lado, que se projeta no futuro, isso apenas atesta que temos grandes poderes para, se quisermos fazer frente às nossas necessidades, continuar avançando como avançamos nos últimos 12 anos. Temos recursos? Sim, para prosperar. Temos recursos abundantes? Sim. Temos um PIB positivo? Sim. Nada menos do que cerca de 2,5 trilhões de dólares. Isto é uma Grã-Bretanha, justamente o país que começou no mundo a Revolução Industrial. Se vamos usar o nosso potencial para beneficiar as pessoas, em especial as pessoas mais pobres, isso vai depender apenas de nossa competência e de nossa vontade política, das prioridades que elegermos, competência para organizar o Brasil e sua economia, de modo que a economia, possa continuar como está dando frutos a progredir, a gerar riqueza, e competência também para saber direcionar parte desse recurso por meio de políticas públicas para objetivos certos de maneira inteligente, responsável, produtiva, sustentável.
Gostaria ainda de mencionar que o Escritório Brasileiro do PNUD, trabalhando com o índice IDH, acaba de prestar um grande serviço inestimável ao conhecimento da realidade socioeconômica brasileira. O PNUD, Seção Brasileira, montou o Atlas Brasil 2013, no qual se encontra calculado o IDH para cada um dos mais de 5.000 municípios do país. Meus cumprimentos ao PNUD. Chamou-se a esse índice, calculado por município, IDHM. M de municípios, o outro IDH. Os dados para a composição do índice foram retirados dos 3 últimos censos demográficos, 91, 2000 e 2010. Os índices, além de outros dados socioeconômicos municipais, foram franqueados pelo governo, naturalmente pelo PNUD, de forma gratuita, a consulta pública via internet. Na página do PNUD, na internet, chega-se facilmente ao Atlas. Fiz a pesquisa, o que é muito simples de ser feita, para conhecer dados sobre os municípios do estado que represento no meu Rio Grande do Sul. Aí eu olhei todos, e claro que eu não posso aqui destacar todos. Selecionei 3 municípios, situados na Grande Porto Alegre. Outro na região das Missões e outro no Pampa Gaúcho. Por meio do Atlas, fiquei sabendo que o IDH do populoso município onde resido de Canoas, situado na região metropolitana de Porto Alegre, é 0,750, classificado como de nível alto. Alto. Lá nós estamos governando. Jairo Jorge é o prefeito reeleito. Lembre que o IDH varia de 0 a 1, tendo maior desenvolvimento a região, no caso o município, quanto mais seu índice se aproximar do valor 1. Nós temos 0,750, estamos chegando no valor 1. Tenho acesso também ao IDH de Canoas por dimensão. O IDH somente da dimensão renda, somente da dimensão educação, somente da dimensão longevidade, que é um termo mais específico para a dimensão saúde, uma vez que é composto, como já mencionei, pela variável expectativa de vida ao nascer. Ainda sobre o município de Canoas, ou sobre qualquer município, posso fazer uma análise dinâmica e saber como o IDH, como um todo, ou como o IDH por dimensão, evoluiu, não nos últimos só 12 anos, mas nos últimos 20 anos. Assim vejo que das 3 dimensões, a que mais evoluiu em Canoas foi a dimensão educação, tanto de 91 a 2000, quanto principalmente entre 2000 e 2010. Senhor presidente, eu estou indo para finalmente. Tenho também acesso ao tratamento estatísticos de vários dados socioeconômicos de suma importância, como a taxa de crescimento da população, taxa de urbanização, estrutura etária, mortalidade, fecundidade, fluxo escolar, frequência escolar, escolaridade por faixa etária, índice de Gini, percentual da população economicamente ativa, rendimento médio, dados sobre habitação, dados que compõem e que se convencionou chamar de vulnerabilidade social e ainda outras informações. Posso ainda citar, nesse finalmente, o município de Canoas numa classificação ordinal de todos os municípios brasileiros em relação ao IDH. Constato dessa forma que Canoas ocupa a posição número 551, entre os mais de 5.000 municípios brasileiros, numa organização do IDH, do mais alto para o mais baixo, estando cerca de 10% dos municípios brasileiros numa situação melhor que Canoas, cerca de 90% numa situação pior que Canoas. Os outros 2 municípios gaúchos que pensei, só para testar os recursos e esse belíssimo trabalho do Atlas, desenvolvido pelo PNUD, foram Pirapó, um pequeno município na região das Missões, com pouco menos de 3.000 habitantes, e Alegrete, famoso Alegrete, situado nos Pampas, com mais ou menos 78.000 habitantes. Tanto Pirapó como Alegrete tiveram o mesmo atendimento por parte do trabalho feito pelo PNUD. Pois o pequeno Pirapó tem IDH de 0,669, de faixa considerado médio, ocupando o lugar número 2.691 entre todos os brasileiros. Alegrete, o IDH já é de 0,740, de faixa considerada alta com a posição do município brasileiro do 7º, número 764 no IDH. Se quiser, tenho ainda a possibilidade, senhor presidente, de anunciar
que Alegrete, em relação aos municípios somente do Rio Grande do Sul, ocupa o lugar número 150, tendo cerca de 30% dos municípios gaúchos à sua frente. Quanto ao estado do Rio Grande do Sul, considerado em sua totalidade, seu IDH é 0,746, bem próximo ao 1, que seria o ideal. Classificado na faixa alta, um dos mais altos IDH entre todos os estados da federação. IDH, Rio Grande do Sul, que hoje é governado pelo nosso colega, amigo de partido, Tarso Genro. Eu vou parar essa descrição por aqui para não aborrecer tantos e tantas, já que eu estou há mais de meia hora na tribuna. Finalizo, senhor presidente, só dizendo a importância desse trabalho, Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, criado pelo PNUD e franqueado a todos a consulta pública. Sabemos que sem informação, como dizíamos antes já num outro discurso, sabemos que sem informação, muito pouco podemos fazer de bom em favor do nosso povo. Somente conhecendo o povo, a vida que o povo leva, as condições de desenvolvimento social do povo, podemos direcionar-lhe práticas públicas eficientes que consigam obter os melhores resultados sem o desperdício do dinheiro público, dinheiro que temos o dever moral e político de proteger. As últimas palavras que digo, senhor presidente, aqui hoje não são minhas, são de um dos criadores do IDH, o economista e humanista Amartya Sen. Amartya diz: é uma dessas personalidades mundiais, eu digo ainda, que tem influenciado as agências internacionais de crédito e de desenvolvimento, os governos nacionais, as organizações da sociedade civil, em suma, os cidadãos do mundo, no sentido de ampliarem sua visão desde uma mera concepção material de renda, sem negar sua importância, claro, porém uma visão que coloca o bem-estar da pessoa no patamar mais alto, concepção que visa a liberdade de escolha de cada um em prol da sua própria dignidade, conforto, segurança, enfim, política de direitos humanos, de itens que buscam compor a noção fundamental e a mais geral possível na qualidade de vida. Nas medidas, agora a palavra do economista, eu termino, senhor presidente. É a última folha para valer. Vivemos um mundo de opulência, sem precedentes, mas também de privação e opressão extraordinários. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades de pessoas de exercer ponderadamente sua condição de cidadão. Viva a política de direitos humanos. Agora é só um registro, senhor presidente, eu queria agradecer muito à senadora Ângela Portela, à senadora Ana Rita, e o senador Vítor de Amarais, porque hoje pela manhã, senhor presidente, eu estive fazendo alguns exames e não pude estar na reunião da Comissão de Direitos Humanos. Procuro nunca faltar lá. É meio sagrado para mim estar na Comissão de Direitos Humanos. Embora eu não estivesse lá, todos os projetos que apresentei, todos os requerimentos que apresentei foram defendidos por esses senadores e todos votaram a favor para que a gente possa, a semana que vem, ter audiência pública na segunda, de minha autoria, na terça, de minha autoria, na quarta, de minha autoria, na quinta, porque ninguém é de ferro, eu tenho que falar mais no plenário daí. Pela parte da manhã. Senhor presidente, considere na íntegra, por favor, todos esses pronunciamentos. Eu agradeço muito, muito a tolerância de Vossa Excelência, que pacientemente ficou aí aguardando eu apresentar esse trabalho. Muito obrigado, senador Paim. E só